Irmãos, boa tarde a todos. É ótimo estar com vocês aqui, no momento em que a gente tira para estudar um pouco mais a Palavra de Deus. E a gente tem seguido nessa carreira, né? A gente estudou a respeito de Deus Pai, estudamos a respeito de Jesus Cristo, Deus Filho, e hoje a gente estuda a respeito do Espírito, né? Antes de começar, quero fazer uma oração com vocês, pedir para que o Senhor nos ilumine nessa tarde, ilumine nosso entendimento, se revele a nós, para que a gente tenha a compreensão correta daquilo que Ele é. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado por trazer cada um de nós aqui nessa tarde, Deus. Obrigado porque o Senhor nos moveu a estar aqui, colocou esse desejo no nosso coração, e o meu pedido é que através das aulas o Senhor use as nossas vidas, a minha vida e de todos os professores, para ensinar com fidelidade, Pai. Que o Seu Espírito atue em cada um de nós para nos dar o devido e o correto entendimento do Senhor, de quem o Senhor é. Que o Senhor ilumine, Senhor Deus, nossas mentes e corações. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, as aulas, elas, de alguma forma, têm alguns pontos de contato. E a minha primeira aula, de alguma forma, eu sou beneficiado porque ninguém falou nada antes de mim. Então, se eu falar algo que alguém tem que falar, depois eles vão ter que dar um jeito com isso, né? Aí já não é mais a minha parte. Então, eu estava até conversando com o Matheus, então provavelmente eu vou dar um panorama assim geral, ele vai aprofundar um pouco mais em alguns pontos em comum que a gente tem para lidar. Entender corretamente o Espírito Santo é de suma importância para que a gente componha uma teologia sólida. É bem verdade que o Espírito Santo, ele muitas vezes ele é entendido de forma errada. Tem pessoas que o atribuem àquilo que ele não faz, e tem pessoas que desconsideram o Espírito Santo. São linhas possíveis a seguir, e o que a gente vai buscar é um entendimento bíblico correto e equilibrado segundo as Escrituras, que é compreender a atuação do Espírito Santo, nem a mais nem a menos, nada além do que ele faz e nem a quem. Então, é compreender como que o Espírito tem agido desde a eternidade passada e continuará agindo até a eternidade futura, de modo a construir, então, uma teologia sólida em todos os sentidos. E o primeiro ponto a se considerar aqui é que, quando a gente fala do Espírito Santo, um erro comum é considerar o Espírito Santo como se fosse uma força impessoal. E eu preciso partir desse ponto, né? O Espírito Santo, ele não é uma força impessoal, não é uma mera potência, não é uma mera ação, mas uma pessoa, tá? Então, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, e como pessoa, ele tem características decorrentes disso, né? Ele tem vontade, ele manifesta características da sua pessoalidade na forma como ele age. Então, a gente não está falando do mero poder. Tem pessoas que consideram o Espírito Santo como sendo o poder de Deus, o agir de Deus, mas não é isso. Ele é uma pessoa, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. E o estudo que a gente vai fazer, ele vai destrinchar o Espírito Santo nesses 5 aspectos que estão ali atrás, né? O Espírito Santo que dá vida, que dá poder, que ele dá vida, serviço, purificação, revelação e unidade. E eu vou lidar com cada um desses pontos no decorrer da aula, e vamos então começar com o primeiro ponto, que é a vida. Bom, como eu falei, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é uma força, e além disso, a sua atuação está registrada desde as primeiras linhas das nossas Bíblias, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ele pairava sobre as águas. Então, o Espírito de Deus está presente desde o começo de todas as coisas, e tem um papel importante de dar vida a todos. Todos os seres humanos, todos os animais, toda a vida que há, ele dá a vida e sustenta a vida. Significa que se ele, por um momento, se ausentasse do mundo criado, o mundo perderia a vida, porque o próprio sustento da vida se dá pelo Espírito, tá? Ele não só dá, como sustenta a vida. E Jó fala claramente sobre isso. E para a gente ilustrar, eu vou pedir que vocês abram em Jó capítulo 34.
versos 14 e 15, uma declaração bonita de Jó a respeito disso. Jó capítulo 34, versículos 14 e 15. Diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo, fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. O que nos deixa claro é que o sopro do Espírito não foi só a intuição necessária para a vida começar, mas é de que toda vida depende da existência hoje. Tá? Então, a própria vida hoje depende do Espírito. E esse ofício de dar vida, ele não terminou no Antigo Testamento. A gente vê claramente na criação, ele dando vida àquilo que antes não tinha vida, era o barro, o pó da terra. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um verbo com a mesma conotação sendo aplicada a Maria. Porque quando em Lucas diz que Maria seria envolvida pelo Espírito Santo para conceber a Cristo, a conotação, o significado desse verbo é o mesmo do envolver ou então pairar, utilizado para o Espírito Santo lá no Antigo Testamento. O que nos mostra é que o Espírito não perdeu nenhuma característica sua. É o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas e trouxe vida. Ele também pairou sobre a Maria e trouxe vida ao seu ventre através de Cristo. Portanto, em Cristo, nós vemos a manifestação mais excelente do Espírito ao dar vida, a vida mais plena que nós conhecemos, que é o nosso Senhor. Então, o mesmo Espírito do Antigo Testamento que dá vida, ele sustenta as nossas vidas e ele deu vida em Cristo. E não só isso, ele também nos dá vida, pois nós estamos mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, ele não só dá vida no sentido de fazer o nosso coração pulsar, mas ele também restabelece a vida no sentido espiritual. Perdida a queda, é recuperada através do Espírito, porque é preciso nascer do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. Então, esse mesmo Espírito atua e, por fim, esse Espírito nos dará vida ressurreta. Depois que tudo acabar e o nosso Senhor restabelecer para Ele todas as coisas, nele nós seremos ressuscitados, teremos então a verdadeira vida para toda a eternidade. Então perceba que a atuação do Espírito em dar vida, ela não para lá em Gênesis 1 e 2, quando a gente fala da vida surgindo nessa terra, mas ela é muito mais extensa e é importante porque isso também deixa claro o caráter imutável de Deus. O mesmo Deus que deu vida lá atrás, ele continua dando vida de diversas formas e se manifestando de diversas formas, mas essencialmente é vida, tá? Caso tenham qualquer dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês é que esse Espírito dá vida. O segundo ponto é que esse Espírito, ele nos capacita para o serviço, ou melhor, ele nos dá poder para o serviço. E a gente vê no Antigo Testamento isso acontecendo por diversas vezes. Pessoas sendo capacitadas pelo Espírito a fim de executar um propósito específico para o qual eram chamados. Então, a gente vê Josué recebendo habilidade de liderança e sabedoria para conduzir o povo. Os juízes recebendo capacidade para libertar Israel dos seus opressores, foram usados por Deus. E nos juízes a gente tem Otoniel, Gideão, Jefté, Sansão, diversos episódios. Temos Saul, que foi levantado para a batalha contra os inimigos de Israel, Davi, Bezalel, enfim. E diversas pessoas no Antigo Testamento foram selecionadas por Deus para receber esse Espírito para cumprir os propósitos de Deus. Qual que é o ponto que distingue a atuação do Espírito no Antigo Testamento do Novo? No Antigo Testamento, esta capacitação pelo Espírito, ela não era exclusiva aos crentes. Ser capacitado pelo Espírito e ser cheio do Espírito para cumprir uma função específica
não significava que esta pessoa era um salvo, porque o Espírito poderia se apartar dele, poderia deixá-lo. Tá? Então, o que é absolutamente distinto do que acontece no Novo Testamento. Porque, percebam, no Antigo Testamento, nem todos recebiam o Espírito, e os que recebiam não necessariamente eram crentes. No Novo Testamento, o Espírito é dado a todo aquele que crê. E ele jamais se aparta de nós. Ao recebermos o Espírito, ele faz morada e ele nos sustenta em nossa caminhada até o último dia. O Espírito de Deus não se aparta de nenhum dos seus. Então, há uma distinção da forma como o Espírito atuava no povo do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isso está muito claro através desses exemplos. Alguns deles foram... o Espírito os deixou após eles cumprirem o propósito para o qual foram chamados. E no Novo Testamento, quando a gente volta os nossos olhos para o Novo Testamento, a primeira e a plena manifestação capacitadora do Espírito é no próprio Cristo. Porque a capacitação de Jesus como Messias, descrita lá em Mateus 3, é o ponto alto da capacitação do Espírito para cumprir uma missão. Abram comigo, por favor, em Mateus capítulo 3, verso 16. Vou pedir para o Léo fazer a leitura. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Perceba, de forma visível, o Espírito de Deus repousou sobre Jesus, deixando claro que se tratava do Messias. E depois disso, ele foi levado ao deserto cheio do Espírito. Depois ele regressou para Galiléia no poder do Espírito, o que deixa claro que o ministério de Jesus, ele foi envolvido pela atuação do Espírito Santo do começo ao fim. As suas ações, elas foram exercidas dessa forma pela capacitação que o Espírito Santo colocou sobre ele de modo exemplar. Cristo foi aquele que recebeu sobre ele a maior capacitação do Espírito. Em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, ele descreve isso sobre a atuação do Espírito em sua vida. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o ministério de Cristo, ele foi permeado por uma atuação ativa do Espírito Santo. E não só de Cristo, porque, como eu falei, Cristo foi exemplar e foi o primeiro episódio do Novo Testamento. Nós também vemos os primeiros cristãos recebendo poder para realizar milagres à medida que eles proclamavam o Evangelho. A gente está falando de uma sociedade que precisava conhecer a Cristo, e Cristo precisava demonstrar o seu poder para que eles ficassem convencidos de que se tratava do Filho de Deus. Então, para que o poder de Cristo fosse mostrado ao mundo, o Espírito capacitou os discípulos, inclusive, para operar milagre enquanto pregavam, que demonstrava que esta pregação, este Deus da pregação, era o mesmo Deus que realizava os milagres e testificava a respeito daquilo que eles estavam falando. Então, naquele momento da história, teve uma grande concentração de milagres, digamos assim, porque o reino estava sendo estabelecido. Pessoas estavam sendo apresentadas a uma mensagem nova, ao Messias prometido das Escrituras, e ele precisava então demonstrar ser quem ele dizia ser. E eles foram capacitados a pregar com coragem e poder. Porque veja só, na igreja primitiva, eles não tinham a liberdade que nós tínhamos, e declarar a sua fé, e principalmente pregar a sua fé, colocava em risco sua própria vida. E o Espírito os impeliu a fazer isso, de modo que os cristãos não tinham outra opção, senão a de cumprir essa. E não é que eles não tinham outra opção porque eles foram tolhidos das suas liberdades.
mas porque eles foram levados a isso pelo Espírito. O Espírito os capacitou e eles, de forma corajosa, pregaram o Evangelho, apesar de um cenário absolutamente hostil à pregação do Evangelho. E o Espírito ele não atua somente na pregação, mas também na leitura e no ensino das Escrituras. Não trata-se de mera atividade intelectual, ler e explicar as Escrituras. Por isso que a gente ora e submete ao Senhor pedindo que Ele se revele a nós. O Espírito ele atua quando a gente lê e quando a gente proclama as Escrituras. E quando Ele concede dons espirituais aos crentes, porque através desses dons Deus atua na igreja da forma que deseja. Então Ele dá dons a pessoas dentro da igreja para uma atuação poderosa dentro da igreja. Em nossas vidas de oração, o Espírito também ele intercede por nós, Ele nos dá as palavras que nós não temos para orar, e Ele faz com que nossas orações sejam eficazes diante de Deus. E em todo o seu povo, Ele nos capacita para vencer a oposição espiritual à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, como conteúdo por si só, ou melhor, não é possível compreender o Evangelho e se curvar a ele somente entendendo intelectualmente a sua mensagem. É preciso que o Espírito atue no seu povo para vencer a oposição espiritual que há dentro de cada um de nós, ou melhor, que havia dentro de cada um de nós. A nossa oposição espiritual foi vencida pelo Espírito. E ouvindo a pregação, nós nos curvamos ao nosso Senhor. Então o Espírito ele atua em cada um de nós que ouve a mensagem e crê. Crer na mensagem não decorre das nossas capacidades, não decorre de ser inteligente ou sagaz, ou enfim, não é isso. Nós cremos porque o Espírito ele vence as barreiras do coração do homem e chama para ser aqueles que são seus. Então estamos falando de um Espírito que atua no decorrer da história e atua em cada um de nós até hoje. Além disso, alguma pergunta daqui? Não? Ok. Além disso, o Espírito, ele também purifica. Se tem pergunta, eu vou ter que beber água entre uma fala e outra, né? Tem que tirar a pergunta. Uma vez que trata-se do Espírito Santo, é absolutamente esperado que ele santifique e que ele purifique. E ele faz isso nos revelando o nosso estado pecaminoso. Então o Espírito Santo purifica quando dá consciência ao homem do estado de pecado em que ele se encontra. Inclusive incrédulos, porque em João fala sobre isso, que na vinda, até os incrédulos serão convencidos de sua condição de pecado, apesar de não se renderem ao Senhor. Então o convencimento do pecado decorre desse poder purificador do Espírito. E principalmente, como havia comentado, ele faz uma obra distinta naqueles que creem. Ele faz não só com que nós percebamos a nossa condição anterior de pecado, mas ele faz com que a gente rompa com os padrões anteriores de comportamento. Aquele que crê, aquele que se rende ao Senhor, ele expressa através dos seus atos uma transformação imediata. E com isso eu não quero dizer que ele vai deixar de passar pelo processo de santificação e que ele será aperfeiçoado. Mas essa pessoa que é impactada pelo Evangelho e se curva ao Senhor, ela já deixa para trás alguns dos atos da sua velha vida. Ele abre mão de algumas coisas. E isso é muito marcante. Isso é fruto da atuação do Espírito. O Espírito faz com que a gente deixe para trás aquilo que era característica do nosso velho homem. E isso é uma ruptura em nossas vidas, o que não significa que não teremos uma caminhada com o Senhor, buscando cada dia a santificação e sendo transformados pelo Teu Espírito. Como eu falei, depois dessa ruptura inicial, o Espírito atua em nós, nos fazendo crescer em santidade e fazendo com que a gente produza fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele não é produzido pelo desejo humano, ele não é produzido pela força do nosso braço, por sermos resolutos naquilo que a gente é, mas ele é produzido pela habitação do Espírito em nossas vidas. O fruto ele decorre
de uma transformação interior. Então, quando somos transformados interiormente, o fruto ele aparece em nossas vidas, o que demonstra essa condição de termos sido transformados pelo Espírito. E eu acho muito interessante que o Gruden, um teólogo, ele tem uma posição muito sóbria sobre as experiências singulares com o Espírito, até talvez diferente da que a gente teria. Ele fala sobre cair no Espírito e ter experiências absolutamente distintas, sabe? Essas coisas mais visuais, de experiência com o Espírito. E o que ele diz assim é o seguinte: ele fala que toda experiência contemporânea deve ser avaliada de acordo com os resultados duradouros produzidos na vida dessa pessoa. Faz todo sentido. Em outros termos, aquela pessoa que mostra muito ao mundo o seu relacionamento espiritual com atos externos, o que vai dizer se esse relacionamento espiritual dela é verdadeiro são os frutos e o tempo. O tempo dirá se essa pessoa ela verdadeiramente viveu isso. Então, eu achei absolutamente sóbrio, porque às vezes a gente rejeita de cara, às vezes a gente cede e fala, bom, essa pessoa é muito espiritual, mas o tempo é o remédio. O tempo ele vai provar essa pessoa. Então, um encontro com o Espírito, uma transformação, ela precisa resultar em nossas vidas de forma duradoura. Hoje, no Novo Testamento, no tempo que vivemos, Deus não mais atua e se aparta como já fez um tempo. Quando Ele faz a habitação em nós, a nossa vida vai demonstrar fruto dessa habitação que o Espírito faz em nós. Além de purificar, algum ponto tem aqui? Não? Então, eu vou falar com o Thiago, está muito claro, eu estou entendendo tudo ou não estou entendendo nada. São duas possibilidades aqui. Vamos lá. Então, além de purificar, o Espírito Santo ele também revela. E, como eu falei superficialmente há pouco, toda a verdade de Deus ela é revelada pelo Espírito. Se temos a Escritura, é por revelação do Espírito. Se podemos conhecer a Deus na medida em que Ele se revela, é porque o Espírito o fez. E a gente tem essa atuação estendida para além das Escrituras. No Antigo Testamento, os profetas foram usados para serem a voz de Deus e proclamarem a vontade de Deus para aquele povo, trazerem acusação, exortação, admoestar. Então, os profetas foram usados por Deus foram usados, capacitados pelo Espírito para trazer, então, a vontade de serem a voz de Deus. Além disso, os apóstolos, eles foram guiados a toda a verdade pelo Espírito também. Eles foram movidos pelo Espírito a exercer o ministério para o qual foram chamados. E outros foram cheios do Espírito Santo no decorrer da Escritura. Você vê que quando Maria chega grávida diante de Isabel, Isabel fala, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Essa fala de Isabel é uma fala dada pelo Espírito a ela, onde ela reconhece já no ventre o Messias, no ventre de Maria. Então, Isabel, movida pelo Espírito, ela declara, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Além disso, Zacarias também percebeu os cumprimentos da promessa em Cristo através do Espírito, e Simeão, que reconheceu que o pequeno Jesus era o Messias. Então percebe que no decorrer da história, pessoas têm recebido revelações de Deus, e não são revelações sobre o futuro. O Espírito não tem revelado sobre fatos futuros, ele tem revelado a verdade de Deus. Tem um padrão aqui, né? Reconhecer Jesus como Messias. Então, essa forma como Deus tem agido através do Espírito Santo, ele tem se revelado a pessoas, e o reconhecimento de Jesus como Messias decorre da revelação do Espírito. Não é uma mera compreensão racional. Isso é importante que fique para a gente. Além disso, o Espírito ele dá evidências da presença de Deus. Ele dá evidências da presença de Deus quando, por exemplo, Moisés se sentiu sobrecarregado e então o Senhor ele chamou os 70 para distribuir as atribuições de Moisés e tirar o fardo dos ombros dele. Então demonstra que Deus não abandonou, mas estava presente e agiu para aliviar o fardo que estava sobre Moisés naquela ocasião.
Ou então Saul, que foi tomado pelo Espírito e profetizou. Ou então, como eu falei em Jesus, que ele desceu como pombo. Né? Isso ficou muito claro também em Pentecostes, quando ao som do vento impetuoso, com línguas invisíveis ali, o Espírito Santo se fez presente de forma especial. E a cada um de nós, o Espírito testemunha em nossos corações que somos filhos de Deus. Ele testemunha em nossos corações e garante a nossa salvação. E ele faz com que as nossas vidas deem frutos decorrentes dessa salvação em Deus. Assim que o Espírito tem agido, se revelando ao seu povo. Além disso, ele guia e dirige o povo de Deus também. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus buscava fazer aliança com outros deuses, o Senhor chamava e revelava a eles através do Espírito e trazia a realidade que eles estavam se desviando. Além disso, Jesus foi levado ao deserto, como eu falei, pelo Espírito também. Pode parecer algo ruim, mas fazia parte da sua missão aqui na Terra, sofrer essa tentação para cumprir o plano perfeito de Deus. E também ele deu palavras de direção ao seu povo, como a Filipe, por exemplo, que ele estava pelo caminho, passou uma carruagem e o Espírito falou, olha, sobe nessa carruagem. Lá ele encontrou o eunuco, pregou o Evangelho e tal, e depois também ele saiu, foi levado pelo Espírito. Então você veja, o Espírito atuando de forma a intervir em nossas vidas também de forma sobrenatural, porque Filipe parado pelo caminho e a Bíblia diz que o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então, de alguma forma, Filipe foi convencido de que esta fala foi do Espírito, talvez por uma convicção interna, talvez por algo subjetivo ou por uma coisa que ele ouviu claramente, mas o fato é que a Escritura retrata isso como uma fala do Espírito a Filipe. Sobe nessa carruagem e acompanha. Então Paulo e Barnabé também, que foram designados pelo Espírito, né? Diz assim, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamados. Então a gente vê no Novo Testamento o Espírito Santo não só agindo para conduzir as coisas, mas falando, talvez eu diria até de modo audível, possivelmente, para esses homens, deixando tão claro de que, porque percebem que são ordens descritivas, né? Então separa Barnabé e Saulo para a finalidade, para cumprir a obra que ele tem chamado. Então são coisas descritivas e o Espírito Santo atuando em cada uma dessas formas, né? Além disso, o Espírito Santo ele não só fala, mas ele atua fazendo cumprir a sua vontade, não só pela ordem verbal, digamos assim, né? Porque o mesmo Filipe, que o Espírito Santo mandou que ele acompanhasse a carruagem, ele foi arrebatado depois. Então o Espírito Santo tanto deu uma ordem direta, como depois o arrebatou. E Ezequiel, que no seu relato ele disse que foi levado de um lado para outro, né? Então o que nos dá a entender que ele, eventualmente, ele foi levado de alguma forma pelo Espírito. Então você vê um Espírito que é absolutamente poderoso, exercendo a sua vontade para fazer cumprir os propósitos de Deus. No entanto, a regra é uma atuação menos dramática e menos visual. Em geral, nós cristãos somos guiados pelo Espírito, nós andamos segundo o Espírito através do que conhecemos de Deus pela sua palavra. Apesar de a gente ter esses episódios e saber que o Deus é o mesmo, Ele pode realizar aquilo que Ele bem entender, a gente não questiona o poder e a capacidade de Deus, nós cristãos somos guiados pelo Espírito e nós andamos segundo o Espírito, seguindo as Escrituras. E eu reitero que seguir as Escrituras não se trata de ser determinado, mas decorre de uma transformação interna que acontece em cada um de nós. E há uma participação ativa do Espírito Santo nisso. Vou pedir para vocês, vamos ler Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Para a gente ver um exemplo disso que eu acabei de falar.
Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Pediu para Mateus ler, por favor. Tem um monte, Mateus, você. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, ficarão bem. Passem bem. Então tem uma orientação do Espírito Santo a respeito dos líderes para enviar a Antioquia, que ele disse basicamente que eles deveriam cumprir aquelas ordens essenciais para ele, não colocou mais peso. Então o Espírito Santo atuando ativamente ali na igreja, né? na forma como a igreja é liderada. Você vê que é um Deus que participa da vida da sua igreja e não a deixa conforme suas vontades. Então tem uma atuação presente do Espírito Santo aqui. Além disso, o Espírito Santo ele proporciona, digamos assim, um ambiente digno de Deus. Quando há a presença do Espírito, o ambiente ele é impactado por essa atuação do Espírito. Uma igreja ou um grupo de pessoas impactado pelo Espírito tem convicção do pecado, tem convicção da justiça de Deus e do juízo, também transborda em amor, porque isso decorre da atuação do Espírito. São pessoas que não naturalizaram o seu pecado, eles se arrependem quando caem contra Deus, pessoas que sabem a respeito do padrão moral de Deus, daquilo que Deus espera de nós e se submetem a isso. E isso acontece quando o ambiente está cheio do Espírito. Além disso, elas manifestam amor e compaixão uns com os outros, elas choram uns com os outros, se alegram com a alegria do outro, e isso fica claro. A atuação do Espírito na comunidade faz com que as pessoas elas se relacionem de modo compatível com aquilo que Deus espera de nós. As pessoas elas passam a se relacionar de um jeito diferente. Além disso, o Espírito ele nos dá segurança, porque, como eu falei no começo, quando ele faz morada e quando ele habita em cada um de nós, ali ele permanece até o último dia. E dentro dos nossos corações, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Nós somos convencidos disso, mesmo quando as situações externas poderiam abalar a nossa fé. O Espírito Santo nos lembra e nos reafirma essa certeza de que nós somos filhos de Deus. Além disso, ele também gera uma convicção não só interna, mas externa, através daquilo que nós fazemos. O Espírito Santo é a nossa segurança eterna, tanto internamente como externamente, aquilo que a gente faz. E o Espírito ele também tem uma função pedagógica, porque ele ensina e ilumina. Ele nos faz compreender aquilo que a gente não é capaz de compreender e ilumina o nosso entendimento. Razão pela qual o estudo das Escrituras ele deve ser feito de joelhos, né, em devoção a Deus e pedindo a Deus que se revele a nós. E porque nós precisamos do seu Espírito para iluminar o nosso entendimento e nos fazer compreender. Eu quero ler para vocês João 14, versículo 26, na sequência 16, versículo 13. O texto diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer. E depois, 1 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas não é julgada por ninguém. Então, deixa claro esses dois versículos, tanto sobre a função de ensino do Espírito, quanto a capacidade que nós recebemos para compreender as coisas espirituais, de que ele tem uma função didática, ele nos ensina e ele nos ilumina também em nossa caminhada.
E, como eu falei, na verdade, alguns exemplos um pouco parecidos, ele revelou coisas específicas a algumas pessoas, né? Ele revelou a Simeão que ele não morreria antes de ver o Messias, tanto que quando ele vê Jesus sendo apresentado, ele fala, pronto, agora sim, está cumprido, já viu o Messias. Então o Espírito Santo tinha revelado essa verdade a ele. Revelou a Ágabo a respeito de uma fome e também que Paulo seria preso em Jerusalém. Isso está registrado em Atos 21. E Paulo escreveu a Timóteo sobre os últimos dias, né, sobre a apostasia, pessoas se renderem a falsos mestres. Isso também foi revelado pelo Espírito. E, por fim, na última parte agora, a sexta parte, ou quinta parte. Bom, você está mexendo no computador. Clica no... Não mexeu não? Clica só na minha tela aqui, por favor. É na segunda, arrasta para a direita. Não? Tudo bem, os slides não são tão importantes. Fazia parte. Foi? Obrigado. Tá, foi. Não vou conseguir passar depois, não precisa, é útil. E, por fim, o Espírito Santo ele atua na unidade da igreja, né? Com o derramamento do Espírito em Pentecostes, a comunidade então foi estabelecida ali. E essa relação entre aqueles que ali estavam, ela foi marcada por uma unidade sem precedentes. O texto de Lucas, em Atos, ele é muito bonito, porque ele descreve algo nunca antes visto, né? Diz assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É uma unidade promovida pelo Espírito. É uma unidade que decorre da presença do Espírito no meio dessas pessoas. Uma igreja onde o Espírito está atuando. O Espírito sempre está presente, mas onde ele está atuando de forma especial, percebe-se a unidade. Pessoas que se envolvem com a vida um do outro. O problema do outro me importa. Eu vou me envolver com a sua vida para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente se aperfeiçoe. Esse envolvimento, ele decorre da atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito ele tem a função unificadora. E dentro da Trindade, fica clara essa função unificadora, porque, por exemplo, Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no final ele diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Estando claro que ao Espírito é dada a comunhão. E também quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, portanto, se existe alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Deixando claro que esse Espírito Santo, ele é o Espírito da comunhão, ele é o Espírito da unidade e que faz com que as pessoas estejam juntas para o mesmo propósito, sem perder as suas características individuais. Inclusive a marca da igreja, né? Tem gente de todo tipo, isso é muito belo, mas mesmo tendo gente de todo tipo, as pessoas que pela sociedade estariam mais distantes possíveis, elas se envolvem dentro da igreja. Então, não importa em que você trabalha, qual é o seu gênero, qual é a sua idade, se você é solteiro, casado, viúvo, se tem filho, não importa. Porque entre os irmãos, a união, ela tem uma razão de ser maior do que aquilo que a gente construiu aqui na Terra. O que nos une é o Espírito. Então, se sobrepõe, está além de tudo isso. E em uma comunidade onde o Espírito está atuando de forma visível, digamos assim, fica claro a união entre as pessoas, independente daquelas divisões que socialmente poderiam existir. Tá? Isso é interessante pensar que, então,
o laço que nos une aqui, ele é mais forte do que o nosso laço sanguíneo que nós temos com nossos familiares. Talvez por vezes seja essa estranheza que até os próprios familiares têm da nossa relação com a igreja. Né? Sim. De fato, o laço que nos une é o Espírito Santo de Deus, não é carnal, né? Então ele acaba sendo muito superior. Né? Sim. Isso explica por que nós nos desenvolvemos tanto, nós somos tão ligados e por que nós precisamos ver essa mutualidade. Né? É verdade. Isso explica muita coisa e nos faz pensar sobre como temos alimentado nossos relacionamentos. Às vezes os nossos relacionamentos, inclusive dentro da igreja, eles não são alimentados por esse vínculo do Espírito. Às vezes eles são relacionamentos alimentados com superficialidades, com coisas periféricas, e por vezes as nossas vidas elas não descrevem exatamente esse vínculo que está além, né? Então, eu acho que olhar para o texto de Atos e ver a união dessas pessoas uma grande inspiração e se colocar diante de Deus, já que a gente percebeu que isso no decorrer das nossas resoluções, pedir a Deus que Ele nos mova a relacionamentos profundos, conduzidos pelo Teu Espírito, e para que a gente busque o bem espiritual um do outro, né? Então, eu acho que é uma oração que a gente pode fazer tendo em vista essa função de união do Espírito, né? E por fim, dentro do último ponto, quando Paulo fala dos dons, é muito interessante porque ele diz que cada um dentro da igreja possui um dom específico, e poderíamos pensar que isso nos dividiria, mas na verdade isso nos une. Sermos diferentes em dons faz com que sejamos indispensáveis para o corpo, cada um cumprindo a sua função. Na igreja, nem todos querem ser iguais, exercer a mesma função, os mesmos dons. Cada um tem os seus e todos eles são valorizados por Deus. E a igreja deve manifestar essa realidade, porque o Espírito, ele concede a cada um os dons conforme lhe apraz, dos seus propósitos eternos, e nós somos chamados a não desprezar qualquer um dos outros que diferem da gente, né? A gente é chamado a uma ética absolutamente distinta. Enquanto que aí fora a gente buscaria os iguais, aqui a gente busca os diferentes, unidos por esse vínculo que é muito maior do que qualquer coisa, né? Então, a gente, nessa aula, passando pela atuação do Espírito no decorrer da história, no decorrer das fases da vida, vimos que o mesmo Espírito que se fez presente na criação, se faz presente hoje na vida da igreja. Ele está presente entre nós, ele está atuando, e ele não é uma mera força, né? Mas ele é uma pessoa e deve então ter o seu lugar devido. Eu espero que essa exposição tenha deixado claro a função do Espírito e também a sua atuação entre nós. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Não? Gustavo, eu queria só falar um pouquinho sobre essa triunidade, né? A importância do Espírito Santo dentro da triunidade, né? Quando Jesus diz que ele subiria ao Pai e deixaria um outro Consolador, ou seja, um outro Consolador do mesmo nível, da mesma porção, da mesma essência, da mesma importância que os outros dois que vamos apresentar, ele e o Pai. Esse ponto é importante porque o Espírito ele não é de nenhuma forma inferior ao Filho ou ao Pai, mas ele é tanto Deus como Filho, né? Ele faz presente no meio de nós até os dias de hoje, né? Então ele também tem a função de ser consolador, de estar conosco, e não nos deixar sós, né? Não estamos sozinhos, saber que estamos sendo não só observados, mas guardados, conduzidos, e Deus está conosco. Bem, vamos orar?